Fala pra mim o seu nome e idade de onde você é. Meu nome é Marina Ganzaroli, mas todo mundo me conhece como Ganza. Eu sou de São Paulo, nascida em Campinas e tenho 32 anos. Fala pra mim qual que é a sua relação com o voto LGBT. O voto LGBT eu sou da Defende, sou cofundadora da Rede Feminista de Juristas. E o Me Representa é uma união de vários grupos feministas e LGBTs e que atuam com direitos humanos que se uniram para fazer o Me Representa. O Voto LGBT é um deles, a Defende, Rede Feminista de Juristas, é um outro grupo que também faz parte desse projeto chamado Me Representa. Quando você se viu feminista? Eu me descobri feminista na faculdade. Eu achei que eu ia entrar na faculdade e que eu ia encontrar um espaço livre e que as pessoas iam ser super abertas e ninguém ia ter preconceitos. Imaginava, sabe? Eu tinha uma imagem idealizada do espaço universitário. E aí, quando eu cheguei, nossa, tô livre da casa dos meus pais, saí da casa dos meus pais, agora eu vou fazer faculdade. Vou beijar quem eu quiser, vou curtir a vida, vou beber, vou pra festa. E eu cheguei na faculdade e comecei a curtir a vida e os julgamentos das pessoas, logo no primeiro ano de faculdade, eram exatamente iguais aos dos meus pais. Então me fala um pouco dos seus pais e como é que foi a sua infância. Então, eles são acadêmicos, meus dois pais são professores da Unicamp, hoje são aposentados. Então, sempre foi uma educação, assim, muito... Eles me passaram muita cultura, muita educação formal e eram muito diferentes também, né? Eles eram divorciados, eu já nasci com eles divorciados, porque eles se separaram quando eu tinha 6 meses, 8 meses, uma coisa assim. E quando eu tinha 1 ano, meu pai já estava com a minha madrasta. Então eu cresci o normal sendo minha mãe, meu pai e minha madrasta. Mas foi muito diferente, porque meu pai e minha madrasta são professores da Unicamp, intelectuais ateus, e minha mãe é uma intelectual da Unicamp que tinha uma religião. E, obviamente, que eu morava com a minha mãe, né? Via meu pai só de final de semana, então a religião foi muito presente na minha infância. A sua questão com a sua sexualidade foi presente ou não? Você não se questionava? Eu lembro de um episódio muito marcante. Eu tinha 10 anos, eu tava na 4ª série. E eu cortei o cabelo Joãozinho. Mas assim, bem Joãozinho mesmo, sabe? Bem curtinho. Todo espetado pra cima. E eu cheguei no meu prédio, eu tava muito orgulhosa do meu cabelo curtinho. Muito. Eu tava achando o máximo. Eu tava achando super radical. E eu desci pro pátio do prédio pra mostrar meu cabelo novo. Eu voltei pra casa chorando. Foi horrível. O que aconteceu? Zoada, de macho, de menino, de sapatão. Eu tinha 10 anos, eu nem sabia o que era isso. E depois desse episódio, eu só fui cortar o cabelo curto de novo na faculdade. Na época eu senti que eu tava errada. E eu lembro da minha sensação saindo do cabeleireiro de ter amado meu cabelo curtinho. E depois eu odiava ele, eu não suportava. Eu queria ser super cabelo comprido, toda feminina. E isso eu percebo hoje que foi algo que eu fui sendo obrigada a ser. Eu gosto de maquiagem, eu adoro ser fêmea, sou toda padrãozinho, mas talvez eu não fosse se eu não tivesse sofrido toda a conformação de gênero e de feminilidade que eu sofri na infância. Eu não tenho como dizer isso hoje, sabe? Se foi uma influência dessas violências ou se de fato, tipo, eu realmente seria fêmea, sabe? Eu não sei. E, obviamente, tipo, os adultos acham que qualquer coisa de criança é pouca coisa, né? Isso não é nada, isso aí você vai passar, isso quando você crescer você vai ter esquecido. Mas eles partem do pressuposto que você é uma pessoa heterossexual, né? Então que talvez isso não seja uma violência da ordem da sua identidade. E aí, mais na frente, eu percebi que sim, que essa era uma violência da ordem da minha identidade. Você, ou antes disso, ou depois disso, você conseguiu identificar que você gostava de meninas ainda na sua adolescência e infância? Quando que foi esse primeiro momento? Só no colegial. Mas ainda era uma coisa que era, brincadeira de amigas. Então a gente tá fazendo pra provocar os homens. A gente ia pra balada, vamos se beijar, mas eu adorava beijar minhas amigas. Como que foi o seu primeiro beijo com uma mulher? Foi muito natural, assim. Olha, vamos se beijar. E meio que nessa chave das meninas héteros adolescentes fazendo provocação pra homem. Mas eu beijei e eu gostei muito, mas eu não trabalhei essa questão. Eu falei assim, não, acho que isso não é nada.
Mas aí, quando eu entrei na faculdade, eu quis um pouco mais. Eu falei assim, não, eu quero ter uma experiência sexual com uma mulher. Me senti atraída por mulheres. E por um tempo, assim, ao longo do processo de sair do armário, eu me relacionei com homens e com mulheres, mas eu gostava muito mais de me relacionar com mulheres. Você chegou a conversar com alguém pela primeira vez e qual foi a reação dessa pessoa? E quem foi essa pessoa? Antes da faculdade, não. Nunca conversei com isso com nenhuma amiga, mas engraçado observar que as meninas que fizeram ensino básico, fundamental comigo e também colegial, algumas dessas minhas amigas próximas também saíram do armário e também hoje estão em relacionamentos homoafetivos. Então, na verdade, nós éramos várias sapinhas já juntas, só que a gente ainda não sabia que a gente era sapinha. Isso é muito bacana de ver. Mas aí na faculdade, sim, porque quando eu entrei na faculdade e eu vi que as pessoas eram super quadradas, eu busquei na política, eu achei na galera da política e da militância estudantil um povo mais livre, um povo que beijava todo mundo, que não tinha mais tanto preconceito, que não era meio... Eu achava que eu ia entrar na faculdade, que eu ia curtir a vida e que ninguém ia me julgar de puta, de vagabunda, que a faculdade era normal, todo mundo tinha uma vida sexual livre. Não era assim, era o mesmo estigma, homem é garanhão, é o bambambam e você é puta, você é vagabunda. Ainda mais se você se relaciona com homem e com mulher, né? A gente sabe que as meninas bissexuais ouvem coisas horrorosas, como tipo, você é vetor de doença, você é indecidida. Mas naquela época eu nem me identificava como bissexual, nunca cheguei a me identificar como bissexual, foi só mesmo a transição do armário. E aí, eu encontrei essa galera da militância estudantil, eu falei, gente, essa daqui é minha patotinha. Essa é minha turminha, porque esse pessoal não se julga, tá todo mundo beijando todo mundo, tá tudo bem. Eu encontrei na política, também pela parte da curtição e também pelo afeto, a galera, a minha turma. E aí, nessa turma, a gente falava sobre isso, a gente falava sobre relacionamento aberto, sobre beijar homem e mulher, mas eu ainda achava que eu tava experimentando. Eu ainda achava que eu tinha pra mim que eu tinha que sair do armário. Eu falava assim, não, eu acho que eu sou lésbica, mas eu só vou me assumir como lésbica o dia que eu me apaixonar por uma mulher. Porque acho que existe ainda uma associação que é construída graças ao discurso, né, médico, ao discurso homofóbico, hegemônico, de que o mundo LGBT está associado à promiscuidade, ao prazer. Tanto que não à toa no STF a gente só conseguiu o reconhecimento da união homoafetiva quando a gente chamou isso de homoafetividade, né? Que era para tirar a coisa do homossexual, do sexo. Mas foi uma forma estratégica, à época, de conseguir o reconhecimento de direito no Supremo Tribunal Federal. Então eu pensava assim, eu acho que eu só vou ter certeza que eu sou mesmo lésbica o dia que eu amar uma mulher e me apaixonar por uma mulher. O que aconteceu, obviamente, muito rapidamente. E aí eu contei pra minha mãe e não adiantou nada eu contar pra minha mãe só quando eu me apaixonei por uma mulher. Porque daí ela virou pra mim e falou assim, é só uma fase. E como é que foi a situação? Onde você estava e como é que foi essa conversa? Bom, essa conversa foi antes de eu viajar para a Alemanha. Eu consegui uma bolsa no 3º ano de faculdade para ficar 1 ano na Alemanha. E eu já estava me relacionando com mulheres há mais de 1 ano e eu achei que já estava na hora de contar para minha mãe. Eu tinha ido visitá-la em Campinas, né? Eu fui passar uma semana com ela, porque eu ia para a Alemanha, e eu, né, já não morava lá, morava em São Paulo já. Fui ficar uma semana com ela. Então eu nem tinha mais quarto, cama, eu dormi numa cama de visita lá na casa dela e ela foi meio que me pôr pra dormir, sabe? Aquela coisa bem maternal, bem filha, bem mãe. Aí na hora que ela foi me pôr pra dormir, eu, já era velha, eu tava no 3º ano de faculdade. Eu falei, mãe, então, tô indo pra Alemanha, eu preciso te contar um negócio. Eu sou lésbica, eu tô apaixonada por uma mulher. E aí ela parou, assim, eu tava sentada na cama e eu meio semi-deitada. Ela falou assim, eu acho que é só uma fase. Eu falei assim, mãe, eu acho que não é só uma fase, porque eu já tava pegando mulheres há mais de 1 ano e meio, 1 ano, então, constantemente. Eu já sabia que não era só uma fase, eu falei, tudo bem. Fiquei quieta, respeitei. Eu tava indo pra Alemanha na semana seguinte, então tava tudo certo. E, de fato, na Alemanha, eu meio que namorei e casei com uma americana, uma estadunidense, e toda vez que minha mãe fazia Skype comigo, ou meu pai fazia Skype, ela tava lá, porque a gente morava no mesmo dormitório, dentro da moradia estudantil lá em Munique. E meu pai, eu nem contei, porque meu pai, tô tranquilo, ele nem ia se importar, deixei quieto, meu pai.
Quando eu voltei da Alemanha, 1 ano depois, eu fui pra Campinas, na casa do meu pai, sentei na sala, a primeira coisa que ele falou foi: aquela moça, e falou o nome dela, a estadunidense e tal, ela, o que ela era sua? Aí eu olhei pro meu pai e falei assim: pai, o que você acha que ela era? Minha companheira, né? Minha mulher. Aí ele, ah, tá. E mudou de canal na televisão. E a minha irmã, acho que foi o mais difícil, foi o mais dolorido pra mim, porque minha irmã é jovem, minha irmã tem 4 anos a mais que eu. E quando eu contei pra ela, ela chorava. Eu contei pra ela depois do meu pai e da minha mãe, porque, né, minha irmã. E ela chorava de soluçar. E eu falava: para de chorar, eu tô te dando uma notícia ruim, ninguém morreu, tá tudo bem. Ah, você vai sofrer muito. Né? Gata, você tá me fazendo sofrer agora com esse show. Mas, enfim, família, né? A gente assenta. E hoje ela compreende e tal, mas super também imbuída ainda de muitos valores morais, né? Muito ainda na religião. Então, assim, é difícil. Minha madrinha é lésbica assumida, é casada, professora da UNB, queridíssima, foi super importante na minha formação. Eu percebo que várias lésbicas fizeram parte da minha formação, próximas da minha família, e também me deram forças, né, lá na frente. A gente olha em perspectiva para a infância. Eu acho que a violência mais difícil, ela veio a partir dos outros homens heterossexuais com os quais eu me relacionava. Porque os homens heterossexuais com os quais eu me relacionava antes de eu sair do armário achavam, né, e ainda acham até hoje, que eu tinha a obrigação de transar com eles depois de ter saído do armário. Ou de fazer homenagem, ou de transar com eles de novo, de assim, comigo você já transou, então eu tenho um passe livre. Sendo que era um outro contexto, eu tava no armário, eu não entendia direito, né? Ainda não tinha essa percepção, né? E eu acredito que todos esses processos também ajudaram você, de certa forma, a se tornar uma ativista, né? Sim. Uma feminista. E como é que essas coisas se encontram? Como é que a sua sexualidade, a política, o feminismo e todas as bandeiras que você levanta e entende, como é que elas se encontram? Em que momento elas se encontram? Acho que foi muito importante o processo do envolvimento e da militância estudantil e política durante a faculdade. Então, ao mesmo tempo que eu não me via representada por aqueles colegas de sala que reproduziam os machismos e as LGBTfobias que eu via do lado de fora da universidade, eu também encontrei naquela galera a formação política que eu precisava para entender da onde que vinha esse machismo e essa LGBTfobia. Mas o machismo, ele também se reproduzia no grupo político. Então, logo no segundo ano, eu e mais 3 colegas, diante de situações de machismo, ainda dentro do armário, ainda hétero, fazendo militância estudantil lá, centro acadêmico, sofremos situações de machismo dentro do grupinho de esquerda, né, os progressistas e tal, da faculdade, e decidimos que era a hora da gente fazer um coletivo feminista auto-organizado, só de mulheres. A gente fundou o primeiro coletivo feminista do Brasil, de uma faculdade de Direito. Foi 12 anos atrás, o coletivo feminista Dandara, e aí foi nesse coletivo feminista Dandara de faculdade, que era um coletivo de faculdade, que eu fui começar a ler as coisas do feminismo e entender da onde que vinha esse machismo e por que eu não conseguia alcançar os mesmos lugares que os meus colegas homens conseguiam. E juntar a questão da sexualidade, quando a gente está falando de mulheres lésbicas, passa necessariamente pelo feminismo. Porque a violência que nós lésbicas sofremos não é uma violência só lesbofóbica. É o fato de que o prazer e a sexualidade da mulher não existem nesse mundo. Nós não fomos educadas para o prazer. Nós fomos educadas para a reprodução. Nós somos educadas para sermos belas, recatadas e do lar. E você pode ser bela e recatada do lar se você quiser. Se joga. A questão é, se você não quiser ser, tudo bem. Se você quiser ser uma sapatão caminhoneira, tudo bem. Se você quiser ser masculina, tudo bem. E eu acho que foi as violências que nós mulheres sofremos, infelizmente, foi o marcante pra... Eu tava fazendo faculdade de Direito, né? Então, poxa, quais são meus direitos diante dessa violência? Eu já tava namorando a estadunidense na Alemanha, eu sofri um estupro enquanto eu tava lá, de um colega de faculdade com o qual eu já tinha me relacionado antes,
mas que é isso, simplesmente não aceitava o fato de que agora eu me relacionava só com mulheres. E a gente saiu pra balada, obviamente, tipo, abusamos, né, de álcool. E eu acordei no dia seguinte no quarto dele. E eu fiquei muito puta, muito brava. Porque eu acordei e falei assim, eu não queria transar com você. Em qualquer condição, estado mental que eu tivesse, ontem você pode ter certeza que eu não queria transar com você. Eu saí do armário há um tempão, eu tô namorando uma mulher aqui, a gente tá morando juntas. E, não, mas na hora você quis e tal. Como que eu cheguei no seu quarto? Eu te carreguei. Você me carregou? E você acha que eu queria transar com você? Como que alguém que tá sendo carregada pode consentir com ato sexual? E eu fiquei muito puta, porque eu acordei no dia seguinte com dor. E eu virei pra ele e falei assim, primeiro, o que eu tô fazendo no seu quarto? Segundo, por que eu tô com dor? Ele falou, não, a gente transou. Eu falei, não, a gente não transou. Você me estuprou. Porque eu nunca quis transar com você. A gente já transou N vezes antes. Ano passado, sei lá quando. Antes de eu sair do armário, antes de eu me relacionar com mulheres, em outros contextos, no Brasil. Ontem você pode ter certeza que eu não queria transar com você. Então, o que quer que a gente tenha feito foi um estupro. E é muito difícil chegar nesse lugar de hoje, falar disso e falar dessa violência. E eu acho que não tem como falar da experiência de ser mulher no mundo, nesse mundo que é machista, que é racista, que é LGBTfóbico, sem passar por um episódio de violência. Como que foi para você lidar com essa situação e como é que foi para você lidar com a sua parceira, com a sua esposa na época e lidar com você mesmo dentro dessa situação, já sabendo que você é lésbica? Naturalmente, como uma típica vítima de estupro, eu não comentei com ninguém à época, principalmente com a minha companheira, que é o normal, né? Normalmente a vítima de violência sexual, ela só vai comentar, só vai falar disso muitos anos depois, muito tempo depois, pra reconhecer na hora que tinha sido um estupro, é porque eu já tava muito empoderada lá do coletivo feminista Dandara, porque nem assim, o normal é nem na hora você reconhecer o que foi uma violência sexual. E eu sei disso porque eu saí da faculdade e alguns anos depois, que foi em 2016, fundei, junto com outras colegas, a Rede Feminista de Juristas, a Defende, que é essa organização da qual eu faço parte hoje, que é um grupo de juristas, de advogadas, de pesquisadoras, que trabalha com o enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher e LGBTs. E com advocacy também, né, com como a gente pode melhorar a legislação para as mulheres. E essa que é a diferença. Como que eu consigo fazer uma legislação? Uma coisa é a lei tá aqui, ó. Outra coisa é a realidade das pessoas, a realidade é muito diferente. Como que a gente consegue aproximar, né? Como que a gente consegue diminuir esse abismo entre o que está escrito lá nos direitos e como é a vida de fato das pessoas e das mulheres e das meninas e das jovens? Como que a gente reduz esse abismo? A gente reduz estando lá. A gente precisa de mulheres fazendo essas leis. A gente precisa de LGBTs fazendo essas leis, desenhando essas políticas públicas. A gente precisa de negros e negras fazendo essas leis. Porque enquanto a gente não tiver essas pessoas, enquanto a gente não se reconhecer, enquanto a gente não se vê no espaço político e no exercício, né, da cidadania, a gente não vai conseguir avançar. Porque pode ter certeza que não vai ser nenhum macho branco, cis e heterossexual que vai transformar a sua vida e os seus direitos. Muito provavelmente ele vai ser o cara que vai chegar pra você e vai te fazer uma proposta de homenagem. Da onde você tira essa força? Eu tiro do amor entre mulheres. Gente, amar mulheres é revolucionário. Nesse mundo machista, encontrar a sororidade, o afeto, o toque, o carinho, o companheirismo, a resiliência, a identidade e a força das mulheres umas nas outras é o que me dá forças, é o que me faz ir pra frente e é o que me faz acreditar que esse trabalho é tão importante, porque receber denúncias, e eu recebo, não a Defende, hein? A Rede Feminista de Juristas recebe umas 5, 10 denúncias por dia via inbox de violência doméstica, sexual, familiar, assédio na rua, no transporte, todos os dias. Eu recebo nas minhas redes, Ganza, direto, pelo menos um estupro por dia. Por dia. Pedindo ajuda. O que eu faço? Pra onde eu vou? O que eu posso fazer?
não só de estupro, mas de violência pela internet, disseminação não consentida de imagens, assédio no trabalho, assédio no transporte, assédio do companheiro, perseguição do companheiro, intimidação. As pessoas acham muitas vezes que a gente tem muito essa ideia assim de que estupro, o cara vai te pegar na rua, no terreno baldio, vai te jogar e vai te amarrar e vai te estuprar. Ou então que violência doméstica é aquela mulher que apanhou, o cara pegou uma faca, um caco de vidro, abriu o pescoço dela e deixou o olho dela roxo. Imagina o que é viver um relacionamento em que toda vez que você briga com o seu companheiro, esse companheiro pega um copo e joga na parede, ou dá um murro na porta, ou quebra uma cadeira. Ele não que encostou a mão em você, mas ele te ameaça, ele te faz sentir um lixo, ele fala que você é gorda, que você é feia, que você é idiota, que ninguém vai te querer, que você não presta pra nada. E essa mulher vai se sentindo um lixo, ela acha que o único amor que existe no mundo pra ela é o amor daquele cara. E o estupro é a mesma coisa, o estupro de terreno baldio, de beco, que a gente fala, esse estupro na rua, ele não bate nem 5%. O cara que vai te estuprar é o cara do seu círculo social, afetivo e familiar. Ele é um cara que é o parça do futebol de quarta-feira, que é o seu colega de trabalho, que é o pai respeitado de família, da sua igreja, do seu culto. É um trabalho muito difícil, é um trabalho... Todo mundo que trabalha com isso tem que cuidar de si também. Eu falo o tempo todo sobre autocuidado, porque é muito pesado. Fala com as pessoas que estão passando por a mesma situação que você passou, de abuso, de assédio, até mesmo de estupro, que achou esse canal, achou esse vídeo e está assistindo ele agora. E provavelmente está assistindo ele próximo da época das eleições. Olha para a câmera e fala com essa menina. Eu queria te dizer que é possível, sim, que vai ficar tudo bem. Que existem pessoas como você no mundo inteiro e que passaram pelo que você está passando, ou talvez até pior, e que hoje estão num lugar lindo, estão num lugar de amor, estão num lugar de crescimento, e que esse lugar também está guardado para você. Esse lugar também te espera, você também vai chegar lá. E sabe o que você precisa? O primeiro passo, pedir ajuda. Pede ajuda para alguém que você confia e para alguém que você ama muito. Porque essa rede existe. Você não está sozinha. Igualzinha a você, existem milhares, milhões de mulheres que já sofreram violência, que já foram estupradas, que já foram expulsas de casa simplesmente por serem quem elas são, mulheres. E também por amarem mulheres. Acredite que tudo pode sim mudar. E vai mudar. Sabe como? Com a gente se colocando em espaços de poder e votando em quem parece com a gente. Esse ano de eleições, vote em mulher, vote em negros e negras, vote em pessoas LGBTs. E vote em quem vai fazer a diferença. Porque não adianta nada se identificar como LGBT ou ser mulher e continuar reproduzindo velhas práticas. Ou a gente muda as coisas como elas estão, ou a gente vai continuar andando em círculos, vai continuar enxugando gelo. Mas uma coisa é certa, votando e conseguindo eleger candidatos e candidatas LGBT ou não. Do lugar onde você está agora, pode ter certeza que existe um lugar seguro, com afeto, com amor, com escuta, guardado para você. E que existem muitas, milhares de pessoas que passaram por o que você passou. De uma forma ou de outra, pior ou menor. O que você passou, só você passou, pode ter certeza. Mas muitas das coisas que você passou têm a ver e se ligam com as histórias de milhares de outras pessoas. E a gente tá junto, a gente não tá sozinha. Estamos juntas, somos muitas e vamos ser sempre ouvidas quando a gente se unir. Então bora se unir, vem pra luta, bora votar em mulher, votar em LGBT, pra gente chegar num mundo lindo, maravilhoso, de arco-íris, todas as pessoas se amem, se respeitem e que a gente possa ser de fato o que a gente quer ser. Que fantástico, que foda, que tudo de bom. Olha, você viu que todo mundo que tava no backstage tá tudo chorando, todo mundo emocionado, todo mundo incrível. Como que você tem essa força, esse sorriso, essa leveza na voz de contar tanta história forte e estar aqui. Eu concordo com a Elza Soares. Deus é mulher. Deus é mulher. Deus e é negra. Mulher negra. Puta que pariu, que foda.
E de verdade, muito obrigado por ter aceitado. Obrigada a você pelo convite, pelo trabalho. Tamo juntos. Nem de longe eu passei perto por tudo que você passou. E você me inspirou muito escutando a sua história. Ah, imagina, eu tenho certeza que você passou por coisas horríveis também. São lugares diferentes. Sim. Tá tudo bem. Não é uma competição de sofrimento, mas eu aprendi... hierarquia de opressão. Exatamente, mas eu aprendi muito com essa história. Ai, eu aprendi muito te ouvindo. Eu aprendo muito no seu canal também. Ai, maravilhoso. E de verdade, meninas, se vocês estão passando por processos parecidos ou estão percebendo algum tipo de estranhamento dentro da família e conhecidos que chegam próximos desses abusos ou que já passou por esses abusos, quais redes online, se caso eles não tiverem contatos com amigos próximos, eles podem encontrar? A Rede Feminista de Juristas é tem a página no Facebook, defende Rede Feminista de Juristas, você pode mandar dúvidas por inbox. Pode mandar anonimamente, até que ela Pode mandar, sem problemas. E tem também a página do Tamo Juntas, da Laina Crisóstomo, mulher negra maravilhosa, feminista da Bahia, linda, beijos. E o Tamo Juntas tem também advogadas no Brasil inteiro, também online, você encontra elas também atendem pro bono. Então, Tamo Juntas, Rede Feminista de Juristas já é um primeiro passo. Se você tiver dúvidas, não quiser falar com uma advogada diretamente, quiser só ler sobre o assunto, indico o Think Olga, tem várias cartilhas sobre direitos das mulheres. Maravilhoso. E como reagir, o que fazer, quais são os meus direitos, né? Se eu quiser fazer ou não, né? Se eu quiser buscar a justiça ou não, diante de uma situação de violência. Olha, gente, eu convido vocês a deixarem suas histórias aqui no comentário. Você vai estar olhando um por um e respondendo, tenho certeza. Um amor de pessoa, eu aprendi muito aqui. E assim, gente, como começou com o pessoal do Vote LGBT, esse vídeo está terminando também com uma pessoa muito especial que está ganhando o livro Guardei no Armário. Vai fazer uma resenha pra mim? Vai falar? Super! Arrasou! Então, meninas, vocês que assistem o meu canal, que passam por esses processos, ou mesmo que não passe, que ainda está passando por esse processo de aceitação, comente nesse vídeo, fale o que vocês acharam e votem. Votem consciente, votem em LGBT, votem em mulheres que defendam as suas agendas, votem em LGBTs que entendam as nossas questões e vamos ter um voto consciente. É o que eu falo, não adianta gastar munição com quem não quer ouvir. Vamos pegar todo esse povo que não sabe quem votar, que desistiu da política, e mostrar um vídeo como o dela, e mostrar o vídeo como todos esses outros que passaram aqui por essa série Vote LGBT, e vamos mostrar que pessoas boas existem, que tem muita gente fazendo muita coisa legal e querendo mudar esse mundo. A gente pode não ter o espaço na mídia que a gente precisa, sim, mas a gente tá aqui na internet, a gente tá na literatura, a gente tá na música, a gente tá nas artes, a gente tá na fotografia. Se você quiser conhecer a gente, você tem como ter acesso. Então, muito obrigado por ter assistido essa série. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada a você. E de verdade, olha, não guarde mais nada no seu armário, porque se é pra guardar, guarde só suas lembranças. Beijão. Beijo. Oh. É muito estranho, muito diferente. Meu pai falou aqueles textos básicos de que eu preferia que fosse bandido. Tão odiado, eu já fui tão rejeitado. Pra afirmar pra sociedade que não, eu sou negro e eu sou gay, isso não é um problema. Eu percebi que não estava sozinho.